Bem, o ano já está acabando, né? Estou gravando esse vídeo inclusive no dia anterior ao fim do ano. E eu sei muito bem que eu não vou conseguir terminar de ler A Menina que Roubava Livros antes do ano acabar, então posso dizer que já li todos os livros desse ano. Então vou gravar aqui um vídeo sobre os livros que eu li esse ano e também, né, fazer um ranking dos 10 melhores. Inclusive eu tenho anotado, né, numa agendinha os livros que eu li nos anos passados, que foi 2024 e 2023. E também poderia fazer um vídeo sobre os 10 melhores livros que eu li nesses anos e também mostrar todos os livros que eu li nesses anos, né? Claro, na ordem cronológica. Mas antes, para dar uma enrola, quer dizer, para dar mais informações aqui, né, avulsas, eu vou mostrar aqui um pouco das metas de leituras que eu tenho para o ano que vem, né? Embora eu não seja muito fã, agora eu me tornei um hater de metas de leituras, mas eu acho que nesse caso aqui, porque eu me tornei hater, porque eu não gosto de metas de leitura. Porque basicamente eu não consegui cumprir a meta de leitura desse ano, que era, por exemplo, ler Senhor dos Anéis. Eu não tive vontade de ler Senhor dos Anéis nesse ano, e também eu li um livro aqui da minha meta que eu tinha nesse ano, e eu não gostei muito do livro, abandonei, inclusive, tá ali na metade, mas depois eu volto a lê-lo. Eu podia até mostrar ele aqui, né, porque tá aqui como um livro que eu não terminei de ler nesse ano, mas não vou mostrar, não. E no caso eu tinha aqui em cima umas notinhas aqui sobre os 10 livros que eu tinha que ler no ano, e aí eu tirei, desisti desse negócio de meta de leitura, mas no caso dessas aqui, que na real eu não desisti nada, né? Porque só tô aqui mostrando de novo, então porque eu não desisti. Mas porque antes eu fazia meio que aleatoriamente, assim. Não fazia nada muito definido, no meu gosto assim, meio avulso, então não quis continuar fazendo assim. Basicamente agora eu peguei aqui algumas obras que na real eu pedi para amigos não, né? Para moradores lá da lá da residência estudantil, lá da faculdade, escolherem dentro da listinha que eu mostrei para eles, que eu fiz uma listinha de livros que eu queria muito ler. Todos ali, os livros daquela listinha ali que eu queria muito ler mesmo. No caso, eu pedi para eles escolherem ali quais desses livros que estavam na lista eu deveria ler ano que vem. E no caso, eles escolheram, né? No caso, eu escolhi dois, são sete no total. O primeiro é esse daqui, que eu já estou lendo na real. Minha menina que roubava livros, que na real é pra gravar um vídeo de um amigo meu, porque eu tenho um amigo que tem esse livro aqui como favorito da vida dele. Então tô lendo aqui, já tô até que bem avançado. Tô aqui na página 315 do livro, aqui no capítulo chamado A Trilogia. Enfim, eu tô quase em 2 terços do livro, né? Então ano que vem eu já vou acabar, mas no começo eu vou gravar um vídeo sobre esse livro aqui pro meu amigo. E depois eu tenho aqui um livro que também é uma meta que eu tenho para fazer, que é um livro chamado Grandes Esperanças, do autor Charles Dickens, que é o primeiro Dickens que eu vou ler, e que é um livro bem grandão, só que na real não é tão grande assim, porque primeiramente ele tem um monte de coisinhas pretas aqui, ó, de listinhas pretas, que na real é a passagem do capítulo, né? No caso, cada capítulo assim tem uma página, tem 2 páginas assim que são pretas, e depois tem outra página aqui que é branca. Aqui. Aí depois aqui começa o texto do livro, que no caso aqui a primeira página tem esse espaçamento aqui, mas o resto das páginas é normal. É normal assim, ó. Ou seja, cada capítulo tem necessariamente 3 páginas em branco, que é só pular. Ou seja, esse livro aqui tem 880 páginas, mas como tem 60 capítulos, dá umas 180 páginas a menos, ou seja, tem 700 páginas. E também a letra do livro é grandona, é bem grande, é bem confortável a diagramação aqui do livro, né? É letra bem grandinha, diferente desse livro aqui, né? Ele ficou até na frente, peraí. Esse livro aqui, né, que tem a letra muito miúda. Deixa eu pegar uma página aqui, ó, uma letra bem pequenininha, né? Esse aqui, já esse daqui não, é o contrário. Inclusive, eu até suspeitaria em dizer que a Menina com a Cavaleiros é maior do que esse daqui, em número de palavras, pelo menos. Esse daqui talvez seja até menor do que a Menina com a Livros, em número de palavras. E no caso eu quero ler esse livro aqui, porque é bom, né? Eu espero que seja bom. Dizem que é um dos melhores do Charles Dickens, só atrás de David Copperfield, pelo que eu vejo aí avulsamente, que eu posso constatar. E também porque esse livro aqui, pelo fato de ter uma letra grandinha, faz com que a minha avó seja capaz de entender as letras. Então eu quero muito ler esse aqui, para depois ver se é apto para minha avó ler, e depois mandar ela ler esse livro aqui, que minha avó está ingressando aí na leitura também.
um pouco dificilmente, mas tá ingressando aí. Eu, no caso, vou mandar ela ler esse livro aqui. Que, no caso, vai ser o primeiro e acho que o único calhamaço que ela vai ler na vida, né? Aqui, calhamaço. Charles Dickens. Na real, eu tenho quase certeza que esse livro aqui é apto pra ela ler. Mas, enfim, eu vou ler só pra confirmar mesmo e também para aproveitar, né, da história. E provavelmente a minha avó vai detonar aquela lombada do livro, porque ela não tem muito cuidado com as coisas. Então, vou aproveitar aqui o livro enquanto a lombada ainda está intacta, pelo menos. Aqui. Acho que eu vou gostar muito desse livro aqui. Minha avó também espero que ela goste. Também espero que ela entenda, né? Porque, enfim. Também outro livro aqui que eu vou ler no que vem, que eu estou muito ansioso para ler, inclusive. Inclusive, acho que por ler esse livro aqui, eu vou ler outro também. Que é aqui o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Que é caramba, o livro é um espelho, que é Admirável Mundo Novo do Huxley, que é um livro que é distópico, né, uma distopia, muito conhecida, que faz parte ali da trindade, da tríade distópica, que é de 1984, que é um dos meus livros favoritos. Esse daqui e o Fahrenheit 451. Inclusive, eu acho que eu vou ler também o Fahrenheit 451 ano que vem, depois ou antes, sei lá, tanto faz, de ler esse livro aqui. Porque eu acho que acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante, tá? Vai ser um livro que vai me marcar muito nesse ano que vem. E, enfim, tô ansioso para ler, fiquei muito feliz que um colega meu lá da faculdade escolheu esse aqui para eu ler. Outro também que escolheram para eu ler é esse daqui, O Príncipe, que é o livro mais curtinho que tem aqui, né? Inclusive, queria dizer que nesse ano, 2025, eu li livros muito curtos no geral aqui. A maioria dos livros que eu li teve menos de 200 páginas. E só só 4 livros que eu li no ano todo teve mais de 300 páginas. Ou seja, foi um ano que que eu tive leituras muito mais rápidas, muito mais curtas, né? Inclusive, e por isso eu tenho vontade, né, de que nesse ano que vem agora, no caso eu vou postar esse vídeo aqui no dia 1º de janeiro de 2026, né? Mas enfim, nesse ano que vem agora, 2026, espero que eu tenha leituras mais longas, né? Mas não que as leituras desse ano tenham sido ruins, embora não tenham se destacado tanto quanto as leituras do ano passado, de 2024. Mas ainda assim foram bem legais as leituras desse ano. E espero que ano que vem seja ainda melhor as leituras, né? Bom, enfim, vou ler aqui O Príncipe, essa editora aqui, incrível, e que tá com aqui o hot stamp já todo gasto, mesmo não tendo lido ele nunca. E é um livro bem curtinho, né? 96 páginas aqui, mas é um livro bem profundo, né? Pelo que eu ouço falar. Inclusive, eu acho que esse livro aqui, eu espero, né? Meta, que esse livro aqui seja o segundo é mais curto, que no caso o primeiro é mais curto, que do ano que eu vou ler do ano que vem, é O Ateu e o Sábio, do Voltaire, que tem 80 páginas. E no caso esse aqui tem 96 páginas. Eu espero que esse daqui seja, sem empate, o mais curtinho que eu vou ler ano que vem. O segundo mais curtinho, quer dizer, que eu vou ler ano que vem. E no caso aqui, essa editora aqui geralmente tem uma fonte bem pequenininha da letra, mas aqui até que tá mais confortável de ler. Aqui o Pequeno Príncipe não, o Príncipe só. Esse aqui não é pequeno não, esse aqui é grande. E no caso, pelo que eu vi, parece que essa tradução aqui está um pouquinho melhor, mais legível do que a tradução da editora Edipro. É uma editora muito boa, mas que eu acho que pecou um pouquinho na tradução do Príncipe deles lá. Também que lá não tem orelha, mas aqui é que a capa dura é almofadada. Enfim. E eu espero que seja um livro bom, né? E também faz parte da tríade da estratégia, que compõe o livro Arte da Guerra, o livro Cinco Anéis e esse daqui, né? O Príncipe. A tríade da estratégia. Que eu também tenho todos os livros. Então não li ainda. E também o livro que eu fiquei muito feliz por ter escolhido, né, foi esse livro aqui, Macunaíma, do Mário de Andrade, que é um clássico brasileiro, né, muito aclamado aí, muito querido, e parece ser muito bom e um pouquinho difícil, porque ele tem muitas notas de rodapé aqui, ó, que é para explicar os termos que são usados no livro. Mas o livro parece ser de comédia, né? Parece ser divertido, por ser de comédia. Também tem uma diagramação muito boa aqui, ó. Bem gostosa de ler, aparentemente. Bem confortável, logo grande, né? No caso, e parece ter vários temas e tem muita ilustração aqui também, né? Porque essa aqui é a edição da Antofágica. A Antofágica é uma editora que põe muitas ilustrações aqui nos livros. Por que eu tô segurando desse jeito? É melhor segurar assim. Aqui e tal. Também tem muitas notinhas aqui para explicar, por isso que eu acho que é um pouco complicado, mas acho que vai ser um livro maneiro de ler.
por assim dizer. Ó, tem várias ilustrações aqui, mó legais, ó. Inclusive, eu fiquei muito feliz por comprar essa edição aqui e caiu aqui o cartão postal que vem na edição. Fiquei bem feliz de comprar essa edição aqui. Né? Inclusive, eu acho que agora até tá esgotada essa edição aqui. Não sei se voltou a vender, mas acho que das últimas vezes que eu vi estava esgotada essa edição aqui. Eu fiquei feliz por tê-la. Né? E é uma edição bem legal. Espero que eu goste muito desse livro aqui. Eu acho que eu vou gostar muito desse livro aqui, Macunaíma. Eu tô com expectativa bem alta para esse livro aqui. Tal qual eu estou com Admirável Mundo Novo e Grandes Esperanças. Deixa eu guardar aqui. Beleza. Agora outro livro aqui que eu tô com expectativa bem alta para ler, que parece ser muito bom. Também foi o que escolheram, que é aqui o Em Busca de Sentido, do autor Viktor E. Frankl, né, que é um psicólogo no campo de concentração, né, que é um livro que dizem que muda vidas, que muda sua perspectiva de vida, e também que é o fundador da logoterapia, né, que eu acabei de ler aqui, eu não decorei de cabeça, li aqui, logoterapia e tal, e parece um livro muito bom de se ler. E é um livro transformador, ou algo assim. Enfim, espero que eu goste bastante desse livro aqui. Né? É um livro mais curtinho e tal, também, mas espero que seja uma pedrada. E outro livro aqui, né, o último de metas, 2026, que eu não tô com expectativa tão alta assim quanto os outros, mas ainda assim acho que eu vou gostar, né? Espero que eu goste, né? Toda vez que eu vou ler um livro, eu espero gostar dele, né? Claro, igual toda pessoa normal. E no caso que aqui é o Torturado, do autor Itamar Vieira Júnior, tinha esquecido o nome dele. Que no caso aqui é basicamente já, né, considerado um clássico brasileiro também. Né, no caso não antigo, contemporâneo, mas que é muito aclamado aí. E que infelizmente minha edição aqui tá um pouco acabadinha, porque esse livro aqui é mais antiguinho na minha estante. Ó. Tá meio sujo aqui, não sei se dá pra ver e tal. E também a capa dele não é muito legal não, tipo, tem uma textura que parece que suja fácil. Porque tipo assim, ó. Aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas aqui. O livro aqui, né, ficou protegido, porque ficou dentro e tal, aí ficou com a cor normal. Mas aqui escureceu bastante, porque sujou bastante aqui, ó. Ficou bem mais acabadinho. Eu não gostei muito dessa edição aqui, não. Tem até a edição capa dura, inclusive, que lançou recentemente. Quando eu comprei isso, aliás, minha mãe comprou isso daqui, né? Não fui eu. Mas quando ela comprou isso daqui, não tinha edição capa dura, agora tem, né? Então achei legal a edição capa dura, embora muito cara. Mas enfim, né? Que é um livro aqui que parece ser triste, que parece ser emocionante ou algo do tipo, e que tem uma escrita que não tem muito diálogo. A escrita é mais de blocão de texto mesmo. Né? Mas enfim, tudo bem. O importante é ser uma escrita bem feita e que seja um livro bom, né? Que eu não sei, mas eu não tô com expectativa tão alta assim não. Mas vamos ver, vai que me surpreenda. Eu também sei que parece, né? É o que me parece que esse livro aqui vai ser o primeiro que eu leio que fala sobre o candomblé. Porque eu nunca li nada sobre o candomblé, nem nada desse tipo assim, também não me interesso muito. Não me interessa nada, na real, pra ser sincero. Mas enfim, nesse livro aqui, pelo que eu sei, retrata um pouco ali do candomblé, né, e tal, e sobre seus orixás. Algo do tipo. Não sei se o Macunaíma também fala disso, né? Não faço ideia. Enfim. Pois bem, agora eu vou mostrar aqui, né, todos os livros que eu li nesse ano, que no caso eu li 25 livros esse ano, que foi um pouquinho menos do que ano passado, mas tudo bem, né? Vou passar um pano aí para mim mesmo. E vou começar aqui pela ordem cronológica das leituras. Que no caso aqui é meio que um roubo, começar por esse daqui, porque no caso eu comecei a ler esse livro aqui, que eu tô tocando aqui, ó. Eu li esse livro aqui ano passado, no final do ano passado, e comecei não, e terminei de lê-lo no início desse ano. Mas, no caso, acho que dá pra passar um pano também, porque o livro é gigantesco, né? Que é o maior livro que eu já li na minha vida, que é aqui It a Coisa, do autor Stephen King. Inclusive, minha mãe também leu esse livro esse ano. E ela não gostou do livro. Dá pra acreditar? Mas, enfim, aqui It a Coisa, do autor Stephen King. Um livro que tem mais de 1000 páginas, que é gigantesco. De longe, é o maior livro que eu já li na minha vida. Na real, tem o dobro do tamanho do segundo colocado, né? Que é Jurassic Park. Esse aqui tem mais do dobro do tamanho. Espero que eu ano que vem eu ler livros maiores ainda, né? Enfim. E foi uma leitura muito foda. É isso aí. Depois eu comento mais. Isso aqui. O autor Stephen King, um puta autor. Porém, eu acho que esse livro aqui, pra ser sincero, é um pouco meio que ultrapassável
nos livros que ele escreveu, porque eu sinto, né? Não sei, não li ainda, claro, mas eu sinto que ele pode ser muito bem ultrapassado pelo Cemitério, pelo Iluminado, isso é a continuação do Doutor Sono, pelo Novembro de 63, pelo Sob a Redoma, ou até mesmo pelo livro de contos Quatro Estações, né? Que eu ainda não li nenhum desses, por isso que eu falo que eu imagino que talvez possa ser ultrapassado. Porque, tipo, ele é um livro muito bom, sim, muito legal, incrível. Quem fala que ele é ruim tá errado, automaticamente. Mas eu sinto que pode ser que ele escreva coisas bem melhores do que isso daqui. Como esse aí que eu citei agora. Então, eu tenho expectativa que os outros livros do Stephen King vão ser melhores do que esses aqui. Ou pelo menos, no caso, a maioria, né, que eu tenho. Quiser, eu tenho todos, no caso. Enfim, mas é um livro muito bom, livro sensacional, incrível. Que quem fala que não é bom tá errado, automaticamente. Certo? Bom, outro livro aqui que também é muito bom que eu li, que inclusive foi o segundo maior que eu li esse ano, disparado até, foi esse daqui, um clássico da literatura mundial. Drácula, do autor Bram Stoker. Inclusive eu acho que foi o livro que eu mais fiz marcações aqui de todos, né? Porque também foi o maior do que eu li depois que comecei a fazer marcações. Porque esse daqui não tem marcação nenhuma, infelizmente, né? Eu não tive a pira de fazer marcações de livros no Tia Coisa. Eu tive a pira de fazer marcações de livros no Drácula mesmo. Eu acho que fiz mais de 70 marcações aqui. Eu acho, sei lá, foi um monte aqui. Que é um livro também muito legal, muito bom, que também é bem divertido de se ler, é bem gostoso de se ler, é uma escrita bem fluida, né? E tem personagens muito memoráveis, embora seja livro também meio que de blocões, não. Embora também tenha diálogos, tá? Mas o livro aqui também a maioria é de blocão, de texto, não tem muito diálogo não, aqui ó, é mais texto assim, tijolo mesmo e tal. Mas ainda assim é um livro muito fluido de se ler. Aqui, um pouquinho de diálogo aqui. Mas enfim, a maioria é só blocão de texto mesmo. Mas ainda assim é um livro muito fluido de se ler, muito divertido, muito instigante e muito bom de se ler. Adorei esse livro aqui. Muito bom. Bom, outro livro aqui que eu li, né, que eu não tenho mais porque eu devolvi a pessoa que me deu, que no caso eu trouxe isso daqui para representar o livro, que é o livro Se Houver Amanhã, do Sidney Sheldon, né, que no caso é um livro que eu não gostei. Foi o único livro na minha vida que eu não gostei de ter lido, né, e enfim, não preciso mais comentar mais nada sobre ele. Humilhação. E tem aqui o livro, que no caso são dois, mas eu conto como um, porque sim. Que é aqui os livros da Alice, né? Aventuras da Alice, País das Maravilhas e Através do Espelho. No caso aqui, esse aqui é um box, né? Tem aqui três livros, que no caso aqui é um livro de colorir, um Bobbie Goods. E aqui os dois livros de literatura mesmo da Alice, né? Eu gostei muito deles, aqui Através do Espelho, esse aqui é o No País das Maravilhas. Aqui, os dois. Gostei muito dos livros, achei bem legal mesmo, divertidinho. Muito confuso, não entendi quase nada, pra ser sincero, né? Como todo mundo. Mas eu gostei bastante. Peguei ali algumas reflexões, né, que pode ser feitas dos livros e tal. Tem gravuras aqui, né, desenhos, ilustrações muito bonitas, gostei muito delas. Aqui do John Tenniel, que é dos dois, John Tenniel, aqui muito bem feito, eu gostei bastante. Inclusive me deu até vontade de comprar a edição comentada da Zahra desse livro aqui, que é um tomo único, né? Juntou os dois livros, um tomo só, e também botou vários comentários ao longo da narrativa, o que me parece é isso. Mas no caso, depois eu desisti de comprar porque é caro e também não vou. Esse aqui não é um livro que eu tenho tanta vontade de reler assim, não. Talvez um dia aí, mais futuramente, mas por agora, não tenho muita vontade de reler, não. Mas eu gostei do livro, assim. É bem legal o livro. E eu gostei mais do. Eu gostei mais do Através do Espelho do que das Maravilhas. Embora a maioria goste mais desse daqui, eu gostei mais desse daqui, Através do Espelho. Eu achei melhor, achei mais lúcida a escrita, ou algo assim. E também achei mais compreensível mesmo. Acho que tá mais madura a escrita. Não sei, algo assim. Aqui, o box da Alice, muito bom. Outro livro aqui que eu li, que eu não entendi muita coisa também, mas gostei ainda assim, embora não tanto como o outro também, mas gostei e também quero fazer, e nesse caso eu quero fazer releitura,
né, que é O Estrangeiro, do autor Albert Camus. Que no caso eu não li nessa edição aqui. Essa edição aqui é uma edição nova que eu comprei, que veio num box, que é capa dura e que é pitititinho. É pitica, né? Aqui, cabe até na minha mão, consigo até agarrar assim. Mas no caso eu li nessa edição aqui. Edição capa brochura. É um livro bem caro, inclusive. Mas enfim, tá aqui. É um livro bem bonito, inclusive, né? Eu gosto dessa capa aqui. Que é um livro estranho. É o que tenho a dizer. Um livro estranho, mas interessante e bom. Eu gostei do livro. Tanto que eu quero até reler aqui na edição nova. Mas é um livro estranho. Não é um livro incrível, como dizem também. Eu já vi muita gente dizer que esse livro aqui é um livro incrível e tal, genial, não sei o que lá. Mas eu acho que não é. Pelo menos não captei isso, não senti isso, né? Mas eu gostei. É um livro bom e eu vou querer reler aqui e fazer novas marcações. Que aqui estão as marcações do livro, que eu vou querer fazer marcações aqui agora. E vou querer comparar as marcações. Ou algo assim, sei lá. Enfim, doideira. E também temos aqui outro Nobel. Esse aqui foi o primeiro Nobel que eu li, inclusive. O primeiro Nobel na minha vida foi esse daqui que eu li este ano. Né, aqui. E depois eu já fui logo o segundo Nobel. O terceiro Nobel também. Mas enfim. O segundo Nobel que eu li foi esse daqui, O Velho Mar, do autor Ernest Hemingway. Né, que é um autor americano e muito consagrado e tal. Eu li O Velho Mar. Eu gostei da obra. Não tanto quanto O Estrangeiro, eu acho. E também, tipo, pelo que eu ouvi falar, é uma obra que dizem que ou é muito ruim, você vai odiar a obra, ou você vai adorar e você vai considerar uma obra da sua vida. No caso, eu achei meio termo assim. Não, não gostei muito, mas gostei. E não cheguei a não gostar, né? Gostei sim. Eu gostei, é uma obra bem fluida. Eu gostei muito da escrita do Riemann, na real. Acho que a melhor parte desse livro aqui é a escrita, mas nem é tanta narrativa assim. Embora tenha algumas coisas ali legais também, mas gostei muito da escrita do Hemingway. Eu, inclusive, também quero comprar o box que saiu dele novo agora, do Hemingway, que vem 3 livros em capa dura, que eu não lembro agora quais são agora. Mas enfim, que também vem esse daqui, no caso, da edição capa dura. E também gostei bastante que essa edição aqui vem com ilustrações, ó, bem bonitonas. Inclusive, infelizmente, parece que essas edições em capa dura do Velho Mar não tem ilustrações, por alguma razão, não sei porquê. Só a edição brochura aqui que tem ilustração. Todas as outras edições não tem ilustrações, aparentemente. Por alguma razão aí do além. Né? Aqui, ó, que bonito. As ilustrações, bem legais isso aqui. Gostei do livro. Talvez eu acho que eu vou querer reler sim ele. É um livro para se reler sim. Aqui. Bom, mas também não é incrível, mas é bom. Acho que o problema sou mais eu do que o livro. Tem outro Nobel aqui que eu li, que eu não gostei tanto assim, mas é porque é um livro bem mais avulso. Quer dizer, não é tão avulso assim porque é um livro especial, mas não é um livro especial puro da carreira do autor, digamos assim. É um livro especial para quem já gostava do autor, mas eu tive o primeiro contato com ele, com esse livro aqui, e no caso não gostei tanto, mas eu acho que eu vi potencial a ponto de comprar um box de livros dele que vem as principais obras dele, né? Que no caso aqui o Gabriel Garcia Marques com o livro Em Agosto Nos Vemos, que no caso eu li ele, é uma novelinha bem meio. Não dá pra entender ali, né? Eu consigo captar os elementos principais das narrativas do Gabo, que é o apelido dele aqui, que é o realismo mágico, eu consigo captar um pouquinho aqui. Achei ele interessante, até a escrita dele, embora aparentemente esse livro aqui seja escrito de um jeito meio diferente do que ele costuma escrever, porque pelo que eu vi, ele costuma escrever em blocões gigantes de texto, intermináveis assim, gigantes, e no caso aqui tem muito mais diálogo do que qualquer outra coisa, algo assim. No caso, um escrita meio diferente dele, mas enfim, eu gostei da escrita dele, achei legal também, né? E animei para comprar o box com outros livros dele. No caso, é um livro encapador, inclusive, né? E no caso, não gostei tanto do livro assim, não, mas eu gostei do potencial que o livro deixou ver das histórias do Gabo, basicamente, digamos assim. É, doideira. Eu tô doideira. Aqui, um livro que eu gostei bastante de ter lido e que eu nunca vou querer reler, mas tem um motivo por isso, que é aqui o Meditações do Incrível Imperador Marco Aurélio. Que no caso aqui, né, é um livro que compila todas as meditações dele, que ele escrevia num caderninho, algo do tipo, e depois
pessoal, né, um caderninho pessoal, e depois foi achado e depois publicaram aqui as meditações dele. E no caso eu nunca vou querer reler esse livro porque eu só vou reler só as marcações que eu fiz aqui das meditações. No caso eu fiz cada marcação aqui é uma meditação diferente que eu marquei, né? No caso aqui, por exemplo, aqui, ó, eu marquei essa aqui, foi a 22, a 23 e a 30. Aqui, no caso eu não vou reler nunca o livro todo, eu vou reler só as que eu já marquei. No caso foram as mais importantes ali, mais impactantes, no meu ver. Aí se um dia eu reler esse livro aqui, vai ser relendo só as marcações que eu fiz. No caso foi muita marcação, acho que eu marquei quase 70 coisas aqui. Muita coisa, todo pintadinho aqui, ó. E tal. Foi um livro que eu gostei muito, embora seja um livro mais difícil, né? É um livro difícil, um pouco desafiador, mas é curtinho e também é muito bom. Outro livro aqui que eu li, inclusive eu gravei vídeo sobre esse livro aqui, né? Foi o Suicidas, do Rafael Montes. Aqui, no qual eu já comentei sobre ele por quase uma hora num vídeo aí, né? Então não vou falar muita coisa, mas é um livro que eu gostei. Embora não tenha sido nem um pouco incrível, assim, nem um pouco fodástico, mas eu gostei, né? E uma amiga minha também gostou muito desse livro aqui. É isso aí. Outro livro que eu li, que eu achei que eu gostava mais até, mas eu gostei, mas achei que seria melhor e não me animei muito, diferente do Gostando de Ver, mas esse daqui não me animou muito para comprar outros livros dessa autora. No caso aqui é A Hora da Estrela, da autora Clarice Lispector. No caso eu não gostei muito da escrita dela não, não me animei, não fiquei excitado com a escrita dela, né, não gostei. Vou querer reler essa obra aqui? Sim, vou querer reler essa obra aqui, porque eu acho que é importante. Acho que é útil reler essa obra aqui, mas ler outros livros dela, eu acho que não vou querer não. Acho que só esse daqui já tá bom já. É logo a obra mais aclamada dela, então é isso, basicamente. Eu tenho aqui em casa também, com a minha mãe, a Paixão Segundo GH, mas não me interesso em ler, não me interessei muito nas obras dela e tal, e ficou só por isso mesmo. Não me tornei um amante de Clarice Lispector. Enfim, né? Fazer o quê? Bom, mas aqui é uma obra que eu não gostei muito de ter lido, mas não pela obra em si, mas sim pela edição. No caso aqui é O Morro dos Ventos Uivantes, que eu li nessa edição aqui da editora Garnier, famigerada Garnier, que aliás é a mesma editora aqui, ali do Príncipe que eu tenho, e do Meditações do Marco Aurélio, mas aparentemente diferente dessas duas edições aí que eu tenho, que eu li e que eu vou ler. Essa aqui ela pecou muito na tradução e também na digitação do texto. Por causa que tem um monte de erro de pontuação aqui, um monte. Erro atrás de erro. E também, por alguma razão, a editora Garnier adora botar uma letrinha microscópica nos livros dela. Isso aqui é muito pequenininho e cansa muito de ler. Era um sufoco para ler cada página aqui, basicamente. Mas tirando isso, tirando essas coisas da editora, não da obra, é uma obra bem legal, bem divertida, caso não fosse chata ler essa edição aqui. E é bem instigante e é bem interessante os personagens ali, o psicológico deles, né, e tudo mais. Também dá até para criar umas teorias ali interessantes sobre os personagens que aparecem aqui, né. Então eu gostei do livro, embora eu não gostei da edição do livro. Eu penso até em comprar uma outra edição e reler esse livro aqui, mas não por agora, porque eu não gostei tanto desse ponto, né, que nem a Alice, basicamente. E no caso, eu também gravei um vídeo sobre esse livro aqui. E, inclusive, acho que foi o vídeo mais chato desse canal, porque eu literalmente só contei a história toda do livro no vídeo um vídeo de 2 horas. Foi um vídeo chato pra caralho, provavelmente. Acho que ninguém no mundo assistiu aquele vídeo ali todo e acho que nunca vai assistir. Enfim, também fiz várias marcações aqui no livro. Gostei. Odiei a edição. Outro livro aqui que eu fiz um vídeo aqui, né? E gostei bastante também, gostei muito desse livro aqui. Embora não tanto a ver ao favorito, né? Claro. Que é aqui As Vantagens de Ser Invisível, que é o livro que muda de cor no vídeo, porque aqui tá com. Aqui na câmera tá com um verde mais amarelado, sei lá, mas aqui na vida real tá um verde bem forte, bem vivo o verde, mas aí na câmera fica amarelado, enfim. É um camaleão, né? Que também é um livro que eu fiz um vídeo sobre, né? Não vou comentar tanto assim, mas é um livro muito bom. Gostei bastante. Inclusive eu tenho até vontade de comprar outra obra desse autor aqui, o Steven Chbosky, que é a obra
Amigo Imaginário. Eu tenho vontade de comprar essa obra dele. Ainda mais agora que tá um pouquinho barata, né? Um preço bom. Embora ano que vem eu não vou comprar nenhum livro. Mas espero que ano que vem do que vem o preço ainda esteja bom para eu comprar a obra Amigo Imaginário. Porque eu tenho vontade de comprar essa obra aqui depois que eu li essa história aqui. Eu achei bem legal essa história aqui. Espero que o próximo livro que eu compre dele, se é que eu vou comprar, né? Nunca se sabe. Também seja muito bom. Como esse daqui. Muito bom mesmo. E edição capa dura. E também que eu sofri um calote, né? Porque eu não ganho marcador de página nesse livro aqui. Felizmente, mas tem um feitiço aqui pelo menos. Bonitinho. Ahn, e temos aqui um clássico também. Muito bom, que eu gostei bastante. Que é Cândido ou Otimismo, do Voltaire. Foi o primeiro livro que eu li do Voltaire, né? Não esperava que fosse ser tão interessante assim. Não é nem que é. Acho que não é nem pelo fato de ser um livro. Não é nem o fato de ser um livro muito bom, mas é um livro surpreendente, digamos assim. Me surpreendeu bastante. Né, e me deu até tanto que eu até quis comprar o Ateu e o Sábio. Eu também quero comprar outros livros do Voltaire, de histórias, né, de narrativas do Voltaire. E também eu fiz um vídeo sobre, um vídeo sobre esse livro aqui, então não vou falar muita coisa sobre ele, mas é um livro muito bom. Me surpreendeu e me deu vontade de comprar outras obras do Voltaire. E também me deu vontade de existir um box que compilasse as obras completas do Voltaire. Porque não existe isso ainda. Um box tipo da Nova Fronteira que compila em, sei lá, 3 tomos ou 2 tomos toda a obra de prosa do Voltaire. Que sonho seria ter um box assim. E também agora outro clássico brasileiro que eu li esse ano. Foi o primeiro teatro brasileiro que eu li, inclusive. Foi aqui Macário, do Álvares de Azevedo. Eu já tinha lido dele A Noite na Taverna. No caso, eu achei meio confusa a história do Noite na Taverna. No caso, eu quis pegar dele aqui um teatro, que é o único que ele lançou, inclusive, porque eu achei que seria mais fácil de compreender. De fato é um pouco mais fácil de compreender, mas ainda assim é um pouco confuso a escrita dele. Mas eu achei uma escrita que me atrai até. Não sei explicar, uma escrita confusa, mas que me atrai. O Álvares de Azevedo aqui, que é uma história que eu gostei bastante. Inclusive, eu não esperava que fosse basicamente uma paródia de livros do Goethe, né? Que no caso aqui é uma paródia, o Macário, assim, é uma paródia do Fausto, né? E também tem outro personagem aqui, que eu não lembro agora qual é o nome, mas que é uma paródia do Werther, do jovem Werther, né? No caso aqui o Macário é o Fausto e Werther na mesma história aqui, sendo uma paródia, né? Basicamente. E no caso, me animou um pouco até para ler Goethe, né? Depois de ler esse daqui, que é interessante. No caso é uma história bem curtinha. Aqui eu fiz algumas marcações, né? Então, gostei bastante. Acho que vou querer até reler em algum momento, talvez. Até em outra edição, porque eu descobri inclusive que tem uma edição da Penguin Companhia que compila teatros brasileiros. E nessa compilação de teatros tem o Macário lá também. Talvez eu queira comprar algum dia aí a antologia de do teatro brasileiro da Penguin e para reler Macário. Né? Acho que vai ser bem interessante aí, algum dia aí, algum momento aí do futuro. No caso, eu já li 2 obras do Álvares de Azevedo, que ele publicou, né? Acho que agora só falta ler as obras que ele publicou em vida. Não sei se ele publicou, se tiveram publicações póstumas, não sei. Provavelmente sim, mas enfim. Que no caso é A Leira dos 20 Anos, que é um livro de poemas, né? Que eu não li ainda dele. E na real, nem sei se eu tenho tanto interesse assim em ler, porque não me interessa tanto em poemas. Né? Eu me interessa mais assim, em histórias mesmo, assim. É, de teatro ou de prosa, né? Mas enfim. Aqui, Macário. Muito legal, bem maneirinho a história. E no caso, esse aqui foi o primeiro livro da LPM Pocket que eu li. Nessa editora aqui de livros de bolso, foi o primeiro que eu li dela, eu gostei bastante da editora. A qualidade do livro é boa, considerando o preço, claro. O papel é branco, mas não gera desconforto, né? Porque é um livro curtinho. No caso, a LPM Pocket é boa para livros curtos, né? Porque é de bolsa e tal. Geralmente tem folha branca, né? E tal. E é uma editora excelente, né? Na qualidade do material trazido aqui no texto, né? Então, outro livro aqui que eu li também, que eu também gostei bastante, da mesma editora, LPM Pocket, que foi outro livro de Nobel aqui, né? Que foi aqui, Ratos e Homens, do John Steinbeck. Né? Um livro bem legal, bem triste,
mas bem impactante e importante também, né? Esse livro aqui. Inclusive, depois de lê-lo, eu fiquei animado em comprar outros livros do John Steinbeck. E eu comprei, no caso, As Vinhas da Ira. E talvez, se eu gostar das Vinhas da Ira, eu comprei o Leste do Éden. Ou até antes de ler As Vinhas da Ira, eu comprei o Leste do Éden, porque parece ser um autor muito foda, né? John Steinbeck. Eu gostei bastante dele, né? E, no caso, é um livro que impacta bastante. É um livro até divertido, mas ó, triste. E também tem um final surpreendente, né? Por ser triste, no caso. E no caso é um livro que eu achei que ia ser meio diferente. Foi um pouco diferente do que eu esperava, mas foi um diferente bom até, digamos assim. Eu esperava que ia ser um reto que retratasse mais ainda assim o período da Grande Depressão nos Estados Unidos, né, e tal. No caso não foi tão bem isso. Foi isso indiretamente, né, digamos assim. Mas ainda assim, eu gostei bastante do livro aqui, embora não fosse o que eu esperava. Mas foi bom. Porém, outro livro aqui que eu li e não foi muito o que eu esperava, mas não foi tão bom assim quanto não foi melhor ainda do que eu esperava, né? Mas assim que foi aqui, Mário Mágico do Dr. Thomas Mann, que é um livro que eu gostei sim, achei muito bom o livro, tá? Mas eu esperava que fosse uma fábula assim análoga ao fascismo, né? No caso aqui é uma analogia ao fascismo. É mais ou menos no mesmo molde, assim, da Revolução dos Bichos, que é uma fábula análoga ao stalinismo, né? Eu, no caso, achei que seria, ou seja, eu achei que seria uma coisa mais direta, assim, mais fácil de compreender, digamos assim. Mas no caso aqui, não é muito bem assim. Embora o texto seja fácil de compreender, apesar de ser de blocos de texto também, né? Não tem muito diálogo, ou não tem nenhum diálogo, sei lá, não sei, não lembro agora direito. Mas é fácil de compreender, assim, tá? Mas não é tanto a Revolução dos Bichos quanto eu achei que seria. Tipo, eu não esperava que fosse com animais, né, claro, mas eu esperava que fosse uma coisa mais direta, assim, mais clara na sua analogia, né, com o fascismo, mas não é tanto assim, mas é um livro bom. Eu gostei do livro, vou querer reler em algum momento, inclusive, no real, vou querer reler esse livro por causa do texto extra que tem. Aqui que é o pós-fácil, aqui tá escrito, acho que é, pós-fácil, deixa eu ver, pós-fácil. Às vezes, sei lá, tem um nome diferente, então, enfim. No caso, o pós-fácil é basicamente um resuminho, uma releitura mais simples do texto do Mann aqui, né? Que no caso, basicamente, meio que. Não diria que é inútil, não é inútil. Mas é meio que redundante. Mas é meio que redundante o pós-fácil aqui do livro depois de você ler o livro, porque meio que ele explica coisas mais óbvias do texto, não coisas mais ocultas ali que você não percebeu. Também tem coisas aqui que você não percebe na hora, né? Mas a maioria do texto aqui do pós-fácil é de coisas óbvias, que qualquer um que estuda um pouquinho do fascismo, né, coisas assim, poderia perceber ali, captar na narrativa do Mann. Né? No caso, foi um pós-fácil meio mais introdução do que pós-fácil. Eu acho que seria mais adequado ter posto, né, como pré-fácil do que pós-fácil. Né? Mas, enfim, é um livro que eu vou querer reler em algum momento sim. E eu fiz um monte de marcação aqui, ó. Inclusive eu fiz de um jeito bonitinho aqui, ó. Botei aqui em cima o laranja para combinar aqui com a capa. E aqui embaixo um azul para combinar com a capa também. Gostei bastante dessa coisa aqui que eu fiz no texto aqui do Thomas Mann. Né? E gostei do livro também, gostei bastante. Inclusive eu queria em algum momento comprar os Brotherbook dele. Mas ainda não vou querer comprar Montanha Mágica não, porque parece um livro muito difícil. Vou querer pelo mais fácil primeiro. E tá aqui o Mario Mágico, uma experiência trágica de viagem do Thomas Mann. Gostei. Mas não tanto quanto Ratos e Homens, por exemplo. Que eu li um seguido do outro, né? Dois Nobéis. Esse eu não li bastante Nobel, viu? Deixa eu ver. Eu li um, dois, três, quatro, cinco, seis Nobéis esse ano. Bastante, hein? Pra quem nunca tinha lido nada, até que foi bastante. Ah, inclusive, uma coisa que eu lembrei, né? Parece-me que Thomas Mann vai entrar no mini público ano que vem. No caso, 1º de janeiro, no dia que eu tô publicando esse vídeo aqui. Parece que ele entrou no mini público no dia que eu tô publicando esse vídeo aqui, basicamente. Então agora vai estar no domínio público o texto aqui do Thomas Mann. Então será que a Príncipes vai publicar também obras do Thomas Mann? Não sei, né? Vamos ver aí. Espero que sim. É a editora Príncipes, que é uma editora de livros mais baratos, né? Que são bons. Tá?
É, outro livro aqui que eu também fiz vídeo, né? E que eu gostei bastante, embora não tanto assim, porque esperava que fosse um pouquinho mais impactante e tal, e mais pesado, né? Mais traumático, mas não foi tanto. Mas foi bom, que foi aqui O Declínio de um Homem, do autor Osamu Dazai. Eu também já fiz vídeo dele aqui, então não vou comentar tanta coisa assim. Mas foi meu primeiro contato com literatura japonesa e eu gostei do livro, né? Tanto que eu quero até comprar. Comprar não, eu já comprei. Tanto que eu quero até ler, também animei um pouco para ler Battle Royale, né? Que é outro livro aí japonês, clássico basicamente. Né? Depois de ter lido esse livro aqui, que eu gostei da escrita do autor. Eu acho que a escrita do outro autor ali do Battle Royale também vai ser uma escrita até que japonesa, assim, nipônica, né? O que eu tô falando? Não sei mais. Enfim, livro muito bom, tá? Embora eu esperava um pouco mais dele, mas foi um livro bom. E também outro livro aqui que eu gravei vídeo, né? Foi aqui O Alienista do Machado de Assis, que foi a primeira. Eu errei. Foi a primeira vez que eu li alguma coisa do Machadão aqui, né? Do Grande Machado. Inclusive eu tenho até aqui o box com várias obras do Machado. São 10 obras, se não me engano, do de Assis que tem ali no box. Que eu vou querer ler em algum momento aí. E no caso, eu achei que seria melhor essa obra aqui. Mas foi boa. Mas eu achei que seria um pouco melhor, porque eu achei que por ser curta fosse mais entendível. Mas eu achei algumas cenas ali meio confusas e até mal explicadas. Espero que não me crucifiquem por isso. Mas, por exemplo, a passagem de poder do Portífero, né, que era o barbeiro lá, por outro barbeiro lá que eu esqueci agora qual é o nome. Eu achei essa passagem meio confusa, eu não entendi muito bem até hoje. Eu li essa passagem em quadrinhos, eu não entendi muito bem. Depois achei que ia entender melhor quando eu fosse ler o texto original, né? Mas ainda assim ficou meio confusa. A passagem de poder do Portífero é Portífero, sei lá, Portício. Alguma coisa assim, eu esqueci agora o nome do cara, dos dois caras. O outro barbeiro, né? Eu fiquei meio confuso e tal, não entendi muito bem. Mas, tirando isso, basicamente, é só isso que é meio confuso no livro mesmo. Mas tirando isso, é um livro bem legal, muito bom e me deu uma animada aí pra ler mais obras do Machado de Assis. Essa edição aqui é muito bonita, embora provavelmente eu vou trocar ela, porque lançou recentemente aí uma edição que compila a Casa Velha, o Helenista, da editora Martin Claret, né? Inclusive, que no caso vem o Alienista e o que eu já tenho, esse aqui, né? E também outro livro que eu não tenho do Machado de Assis, que é Casa Velha, que é outro romance dele, né? Que eu não tenho esse romance ainda. No caso, acho que eu vou trocar essa minha edição aqui pela edição nova aí que lançou. Ou vou ficar com ela também, não sei. Eu acho que não vou dar essa edição aqui não, vou ficar com ela, que nem eu fiquei com o Estrangeiro. Aqui. E também temos aqui um livro que eu li, que foi o primeiro livro que eu já li na minha vida de autoajuda. E acho que eu não vou querer ler mais nada de autoajuda mesmo, eu vou ficar por isso mesmo, de autoajuda. Mas foi um livro que eu não me arrependo de ter lido, não. Porque eu acho que tem coisas importantes aqui no livro que se eu reler e levar mais a sério, acho que eu posso mudar um pouquinho de vida, assim, digamos assim, né? Não mudar minha vida para sempre, minha vida melhorou muito depois que eu li isso aqui, mas acho que tem ensinamentos importantes aqui nesse livro aqui. Inclusive, eu acho que é um livro que vai entrar no domínio público ano que vem, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. No caso aqui, eu fiz várias marcações aqui, né, e tal. É um livro que tem coisas aqui bem importantes que eu achei, tá? Não é um livro que muda vidas, assim, né, mas que tem ensinamentos muito importantes e que eu acho que se fossem seguidos mais seriamente, por mim inclusive, eu acho que poderiam dar uma mudança aí na vida, mas não ser um milagre assim que mudou a vida da pessoa, que salvou a pessoa. É nada desse tipo, mas é um livro importante que tem coisas boas aqui. Mas embora eu acho que não seja necessário comprar outros livros de autoajuda além desse. Ou talvez no máximo outro aí, sei lá, não sei. Não me interessa. Não me interessa. Mas eu comprei esse livro aqui, queria ver qual é que era dos livros de autoajuda, né, e tal. E no caso, pra mim ficou só por isso aqui mesmo. Pra mim isso aqui já tá ótimo pra mim. Eu posso até reler ele e tal. Pra mim isso aqui já tá ótimo, esse livro aqui. Um livro bem essencial aí. Se for pra escolher só um livro de autoajuda, escolha esse daqui. Eu achei um livro bem legal, mas enfim, né. Não mudou minha vida. Dislike. Aqui outro livro aqui que eu achei que seria melhor, tá? Que é de um dos meus autores favoritos, que é do Fyodor Dostoevsky, aqui que se chama Duas Narrativas Fantásticas, né? A Dócil
e O Sonho de Homem Ridículo, aqui dele, que no caso eu fiquei com expectativa mais alta desse livro aqui, porque eu vi uma mulher que ela falou que leu O Sonho de Homem Ridículo, ela botou O Sonho de Homem Ridículo como uma das melhores coisas que ela já leu na vida dela, assim, que ela achou muito incrível. Esse conto, né, aqui do Dostoiévski, do Dostoiévski. Mas no caso eu entendi depois que eu li, né, é um conto bom, tá? Não é um conto ruim. Nada que ele escreve é ruim. Mas no caso não é uma coisa genial igual Noites Brancas, por exemplo. Noites Brancas foi o ápice do ápice ali, né? Não tem nada que ultrapasse. Mentira, tem sim. Mas enfim. No caso, eu entendi que ela gostou muito do conto O Sonho de Homem Ridículo porque é um conto mais religioso. No caso, essa mulher, ela é mais religiosa também. No caso, isso casou muito com ela. Então, no caso, não casou muito comigo, né? E tal. No caso, A Dócil é um conto meio merdinha. Sei lá, não gostei muito não. Acho que foi o pior conto que eu já li dele. Mas O Sonho de Homem Ridículo é legal, assim. Inclusive, eu fiz a minha avó ler esse conto aqui. Ela também gostou do conto O Sonho de Homem Ridículo, porque ela também é religiosa, né? Tudo mais e tal. Ah, e no caso eu li dos meus, né? Eu li só esse aqui do Dostoiévski esse ano. Mas eu também peguei emprestado de um amigo meu o conto Bobok, do Dostoiévski também. Que foi um conto que eu gostei de ter lido, né? Acho que foi acho que foi até melhor do que O Sonho de Homem Ridículo, né? E no caso o meu top de contos, que eu só li contos do Dostoiévski até o momento, né? Não li ainda nenhum romance dele. No caso, meu top histórias do Dostoiévski, primeiramente Noites Brancas, depois Bopok, depois O Sonho de um Homem Ridículo e depois A Dócil, né? Aqui. Um livro que eu não me arrependo de ter lido, eu não marquei nada, inclusive, eu devia ter marcado, eu acho. Sei lá, só não quis marcar nada. Enfim, aqui, que é um livro bom, mas não é impressionante. Não é. Não, é um livro normal mesmo. Enfim. Mas é legal. Mas eu acho que vale mais a pena comprar mesmo o compilado de contos do Dostoiévski, a obra completa de contos do Dostoiévski, dessa mesma editora aqui, a editora 34, do que comprar isso aqui. No caso, esses dois contos aqui estão lá nessa coletânea de histórias completas do Dostoiévski, de contos. Eles estão lá, então acho que vale muito mais a pena comprar o livro maiorzinho, que vem todos os contos do Dostoiévski, do que esse livro aqui, por exemplo. Eu acho que não vale comprar apenas esse livro aqui, não. Mas enfim, né? Tá aí. Mais um livro. Um livro. Bom, aqui um livro que eu gostei bastante, achei muito bom. Tá? Foi o primeiro livro que eu li desse autor. E me animei bastante para ler outros livros dele. E de mais um autor do Nobel, que é aqui o Hermann Hesse, com seu livro Siddhartha, né? Que é um livro muito legal, muito bom, gostei bastante dele. Me animei para ler outros livros dele ali, que eu tenho, esse livro aqui é de um box, né? Eu tenho ali o Siddhartha, o Demian e o Lobo da Steppe, né? Que eu vou querer muito ler aí. Talvez eu leia os dois até ano que vem, ou não sei. Vai saber, vai que eu não me animo, né? Mas eu gostei muito desse livro aqui. Marquei várias coisinhas aqui, ó. Gostei muito do livro, achei um livro muito emocionante, principalmente a parte final ali. No final do livro ali é muito bom, muito incrível. Realmente é um livro impressionante de se ler. Agora os três últimos. Temos aqui o livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que é um dos livros favoritos do Stephen King, que eu gostei muito também, achei bem legal a história. Tô cansado. E no caso aqui é uma história que eu gostei bastante, uma história de vampiros, zumbis, né, e tal, que eu achei bem legal. E, inclusive, eu demorei muito pra ler essa história aqui, tá? Porque essa história aqui, no início, é tipo uma parábola inversa mesmo, a narrativa. No início é muito boa, você lê muito rápido, você se anima muito em ler, você quer ler muito, mas depois cansa, fica chato, você para de ler. Abandonei esse livro aqui, abandonei ele. Deixei lá, parado, fiquei um tempo sem ler, que nem eu fiz com um livro que eu não li, que eu não terminei de ler esse ano. No caso, eu deixei lá abandonado e tal, li outros, e depois quis pegá-lo de volta. E quando eu peguei, tava assim, super chato, depois, disparou. No início começou assim, muito legal, e foi decaindo, até ficar muito chato, depois peguei de volta, voltei, e aí ficou super legal e disparou. Tudo, li muito rápido, gostei bastante.
né? Embora eu ache que o final ele é muito superestimado, tá? Eu não acho que o final seja ruim, longe disso, muito longe disso mesmo. Mas acho que é um final que é muito aclamado até demais, assim. Que não chega a ser esse nível todo que é tão aclamado esse final aqui, tá? Mas é um livro bom. Eu, pra ser sincero, a parte que eu mais gostei não foi nem o final. Foi a parte das explicações dos vírus, né? Do vírus do zumbi aqui. Do germe, aliás. Né? As explicações fictícias científicas aqui do livro. Eu gostei muito dessas partes aí, assim. Acho que foi as melhores partes do livro foram essas. Né? E tal. E também as reviravoltas e tal, que também estão bem legais. E aí, pilha gigante. Outro livro aqui que eu li, que é basicamente um clássico brasileiro, só que não, mas talvez seja no futuro, ou não também, sei lá. Que aqui, Tudo é Réu da Carla Madeira, nessa edição aqui muito bonita, capa dura, que veio no box também, né? Aqui que é um livro que eu gostei, e só, não gostei muito não. Mas eu gostei, eu entendo porque é um livro muito aclamado, né? Dá pra entender, tá? Mas eu também não achei nada demais, assim, sei lá. É basicamente um livro normal, mas que tá um pouco diferente. Só isso. Não, não entendo porque é aclamado, mas ainda assim, tipo, meio forçado esse sucesso todo, eu acho. Sei lá. Enfim. Mas não me arrependo de ter lido e quero sim ler os outros livros da Carla Madeira que veio no box lá, que é Véspera e a Natureza da Mordida. Quero ler também, embora não tanto, mas quero ler. Eu gostei, mas não é. E também não dizem, não é horrível. Eu fiquei no meio termo também, que nem o Velho Mar. O Velho Mar dizem que é um livro meio ou ruim, ou você vai odiar ou você vai amar. Esse livro aqui também, ou você vai odiar ou você vai amar. Mas eu fiquei no meio termo ali, fiquei em cima do muro, basicamente. Mas eu gostei. No caso, eu fico em cima do muro, mas isso quer dizer que eu gostei do livro. Mas não tanto assim, né? Não achei um livro incrível, genial, foda. Não, não achei não. Mas não é um livro ruim, não. Eita. E por último, o último livro que eu li, que na real é o sétimo Nobel, eu contei errado. Foram 7 Nobéis que eu li esse ano. E no caso, esse daqui foi o último que eu li, que na real não é nem. Não, pode até ser considerado um não ganhador do Nobel, porque na real ele recusou o prêmio Nobel, né? O único pessoa na história que recusou um prêmio Nobel de literatura, que no caso aqui é o Jean-Paul Sartre, com seu teatro Entre Quatro Paredes, que é um teatro que eu tive muita vontade de ler, né? Porque eu ouvi falar que era um teatro super fácil de se ler, que era um livro incrível e no caso também não foi incrível não, mas foi bom, mas tipo, sei lá, meio que meio que teve o efeito do Médico Monstro, assim, digamos assim, porque o Médico Monstro é um livro que eu li, mas que tem um final assim, meio que uma trama assim, né? Um desenrolar, digamos assim, já muito sabido, já muito previsto, já muito feito e já muito e hoje em dia, né, muito óbvio. Porque isso tornou um clichê, basicamente. A dualidade da personalidade, né? Já se tornou um clichê hoje em dia. Por isso que hoje em dia eu acho que o Mágico Monstro se tornou um livro meio, não muito bom. Mas embora na época tenha sido um livro incrível, eu reconheço isso. E no caso, eu acho que foi a mesma coisa com esse livro aqui. Na época, provavelmente foi um livro incrível, estupendo, mas no caso hoje em dia, com o clichê, né? Já se tornou um livro que se saturou, digamos assim, se saturou, né? Com o tempo mais moderno de hoje em dia, né? E tal. Que no caso é basicamente a revelação de que os inocentes são os monstros, basicamente assim, na história aqui, né? Nessa peça aqui. Mas eu gostei da peça. Mas eu entendo que ela é muito aclamada, mas eu também, no meu gosto, né? Não desceu tanto assim quanto geralmente se desce com as pessoas. Tal qual o Médico Monstro, né? Então, no caso, eu acho que também, acho não, quer dizer, eu também quis ler muito essa obra aqui porque é uma obra que tem uma letra bem grandinha, ó, uma letra bem confortável de se ler. Aqui tal, é bem grandona aqui, bem gordinha a letra. E eu acho que minha avó vai conseguir ler esse livro aqui também. Esse teatro aqui, esse teatro aqui do personagem que se passa no inferno. Acho que ela vai conseguir ler esse livro aqui também. Muito bom. Pois bem, e no caso aqui eu reuni todos os livros que eu li aqui esse ano, nessa montanha aqui, que eu vou mostrar agora. Aqui, ó.
Olha só, tudo que eu li esse ano aqui. Aqui tá o meu ventilador que eu ganhei de Natal. Aqui, ó, li tudo isso daqui, 25 livros. Mais de 5 mil páginas, hein? Foda. No caso, é aquela pilha toda de livros ali, mais o Se Houver Amanhã, que no caso não está aqui. Porque o livro eu achei bem péssimo, tanto que eu devolvi ele. Mas, agora eu vou falar dos melhores livros que eu li esse ano. Dos 10 melhores, o top 10, e Kiara tá até animada aí, ó. A animação de Kiara. Dos 10 melhores livros que eu li. Dos 10 melhores livros que eu li esse ano. Que inclusive coincidentemente ou não, sei lá, nenhum dos 10 que eu botei aqui estão incluídos os 5 livros brasileiros que eu li esse ano aqui, ó. Eu li 5 livros brasileiros esse ano, porra, Kiara. E nenhum deles está aqui no top 10. Aqui, os 5 que eu li esse ano não estão no top 10 nenhum. Eu, no caso dos 5 aqui, né, que foi Alienista, Tudo é Rio, Hora da Estrela, Suicidas e Macário. O melhor eu acho que foi Suicidas. O mais interessante o que eu mais gostei foi Suicidas dos 5 brasileiros que eu li esse ano. E no caso nenhum tinha no top 10. Complicado isso aí. Pois bem, vamos agora mais brevemente sobre o top, tá? Não quero me estender muito. Mas enfim, porque o vídeo está bem grande, né? Mas aqui está, primeiramente em 10º lugar. Puta que pariu, Kiara. O Morro dos Vivantes aqui tá em 10º lugar. Vou ter que fechar a janela, peraí. Não que isso adiante muita coisa, mas pelo menos agora o tom vai sair um pouco mais baixo, eu acho. Enfim, se bem que como é ela, acho que vai ver até amplifica o som, né? Sei lá. Bom, enfim, o Morro dos Vivantes está aqui em 10º lugar dos melhores livros que eu li esse ano. Talvez eu esteja pondo aqui um pouco um viés de tradução e de edição do livro, porque eu acho que se o livro fosse uma edição da Zahar, por exemplo, ou uma edição de editora decente, eu acho que o livro estaria um pouco mais alto aqui. Mas eu acho que esse meu viés de experiência de leitura pesou um pouco aqui e acabei botando ele um pouco mais abaixo do que ele realmente merecia. Mas enfim, né? A vida é injusta. Tá aí. 10º lugar. Em 9º lugar está aqui, né, os dois volumes das Aventuras de Alice, No País das Maravilhas e Através do Espelho. Eu gostei bastante aqui. Está aqui em 9º lugar. Gostei muito. Em 8º lugar, né, está aqui o Até o Momento. Eu acho que vai permanecer assim. O melhor livro dos que eu li, favorito dos meus amigos, que é aqui A Vontade de Ser Invisível, do Chbosky. Gostei muito desse livro aqui, tanto que eu já falei anteriormente que eu quero até comprar o livro Amigo Imaginário dele. Aqui. Que, né, talvez se mantenha ainda entre o melhor livro dos livros favoritos dos meus amigos, né? Dos livros que estão no top 1 dos meus amigos. Talvez ele se mantenha no topo do melhor do que eu li dos meus amigos. Talvez. Se eu não acabar o outro ali me surpreendendo. Porque até agora, esse aqui não está em primeiro lugar. Mas vamos ver aí, né? Ainda falta 180 páginas. Bom, 19º, 8º, agora 7º lugar. Um livro curtinho. Acho que é o menor livro que é daqui. Mas é um livro poderoso, tá? Que é aqui, Ratos e Homens, do John Steinbeck. Que é um livro muito joia, muito legal. Um livro asqueroso, um livro tocante, um livro forte. Pequeno, mas forte. Impactante. E triste. E maravilhoso. Agora, em sexto lugar, temos aqui outro ganhador do Nobel. Temos aqui O Estrangeiro, do Camus. Essa edição aqui, no caso. Essa aqui vai ser uma releitura. Aqui do Camus. Que apesar de ser um livro meio confuso, de não ter entendido muito bem, eu gostei da experiência de ter lido ele. Gostei.
de ter lido ele, né? Também quero relê-lo em algum momento aí. E eu acho que não vou me arrepender de reler ele, né? E também me deu vontade de ler as outras obras dele que eu tenho ali do box, né? Quer dizer, no caso eu comprei o box porque li esse livro aqui, né? Eu quero muito ler A Peste e A Queda também. Não tenho tanto interesse em ler o mito de Sísifo, mas vou ter que ler, né? Se eu tenho ele aqui, então vou ter que ler em algum momento. O mito de Sísifo, né? Não tenho tanto interesse em ler, mas tá aí também. Caiu na vara, caiu na rede é peixe. Enfim. E agora, sétimo, sexto, quinto lugar, temos aqui um livro curtinho também. Ou talvez seja até mais curto, eu não sei. Ou então tá ali no meio também. Que é aqui, Cândido, o Otimismo do Voltaire. Que é um livro muito sensacional, muito bom. E que me dá vontade de comprar outras obras do Voltaire. Me dá vontade de comprar um box que não existe. Que é as obras do Voltaire em prosa, né? A prosa do Voltaire completa. Por favor, lance um box do Voltaire. Ai, quero muito. Bom, quinto. Agora em quarto lugar, temos aqui uma obra que eu abandonei por um tempo, mas que depois voltei a ler, né? Que é aqui o Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que eu gostei bastante da obra. Não acho que é uma obra-prima do horror, nem nada do tipo, mas é uma obra muito boa. Gostei bastante. Muito, muito boa. Entendo porque essa obra é tão importante. E eu... posso dizer que admiro essa obra aqui. Tal qual eu admiro Cândido ou todas as outras daqui que eu mostrei. Mas enfim, Eu Sou a Lenda. Um livro muito bom de vampiros, zumbis. Agora, em terceiro lugar, o único livro que não é de ficção aqui. É o único que não é de ficção. Temos aqui o Meditações do Marco Aurélio, que é um livro sensacional, difícil, tá? Pela linguagem e talvez até pela tradução dessa editora aqui, que é uma merda, que é Garnier. Embora aparentemente o livro Príncipe esteja bem traduzido, mas geralmente a tradução deles é uma merda. Mas enfim, né? Tô cuspindo no prato que eu comi aqui. O livro é muito bom. Eu recomendo muito que lê esse daqui. Um livro que acho que é melhor do que qualquer livro de autoajuda, na real. É pior do que esse livro aqui. Esse livro aqui está acima de todos os livros de autoajuda possíveis. Acima de todos. Agora aqui, pode-se dizer que entrou as obras que me marcaram, né? Porque no caso, nesse ano, não teve nenhuma obra assim, 10, que é perfeita, no meu ver. Né? Que no caso ainda se permanecem apenas 3 obras que eu considero perfeitas. Que é Jurassic Park, junto com O Mundo Perdido, 1984 e A Revolução dos Bichos. Para mim, essas 3 obras são as únicas obras que eu li que são perfeitas. Nesse ano não teve nenhuma que foi perfect, né? Mas teve obras que me marcaram. Ou seja, por assim dizer, né? Eu não tenho esse aplicativo, essa rede ou coisas do tipo, mas pode dizer que de livros 5 estrelas favoritados só tem 3. E no caso seria 4, mas eu considero o Jurassic Park e o Mundo Perdido o mesmo livro. Porque sim, só tem 3. Mas nesse ano teve favoritados também, que no caso foram esses aqui, favoritados. Né? Que no caso aqui, na real são 2, mas tem um terceiro que eu vou mostrar, um extra, um bônus. Né? Que no caso aqui, o segundo lugar. Deixa eu ajeitar aqui, tá na ordem errada. Aqui. O segundo lugar, que é um livro, digamos assim, favoritado, tá? Que é aqui o Siddhartha, do Hermann Hesse, que é um livro sensacional, um livro lindo, tá? Um livro emocionante. Um livro muito bom. Embora eu achasse que fosse um pouco diferente a coisa, eu achei até que fosse um pouquinho... Não é que eu achei que fosse melhor, mas eu achei que fosse
digamos assim, mais interessante na sua premissa. Mas mesmo sendo não tendo a premissa que eu esperava que tivesse, que eu achei que seria mais interessante que tivesse, talvez ou não, sei lá, enfim, né? Mas ainda assim, é um livro que marcou minha vida. Ok, exagerei, mas um livro muito bom, que eu adorei e quero muito ler as outras obras do Herman Hesse, que é um autor que mereceu o Nobel muito, tá? Mereceu muito o Nobel esse autor aqui. Poxa, uma obra-prima esse livro aqui. Siddhartha. Favoritado. Essa edição aqui também é maravilhosa, tá? Muito bonita. E é compacta até. E tem uma diagramação muito boa. Que legal. Adorei o livro, adorei a edição, adorei o box, adorei o autor e quero ler outras obras do autor. No caso é o Damien e o Lobo da Steppe. Espero que eu goste também, tanto quanto eu gostei desse daqui. E no caso, em primeiro lugar, mas antes do primeiro lugar, temos aqui um bônus, que no caso é um livro que eu li, comecei a ler no passado e terminei esse ano, e por isso não, eu botei ele aqui fora do, do top, porque, enfim, foda-se, é isso que no caso aqui é o It a Coisa, né, que tá aqui. Tecnicamente ele tá em segundo lugar, tá? Mas no caso eu quis deixar ele separado porque eu sou louco, é isso. No caso aqui o It a Coisa, um livro muito bom, que, como eu falei, eu acho que ele é meio ultrapassável, tá? Eu acho que provavelmente o Cemitério, o Iluminado, o Novembro de 63, Sobre a Redoma, ou até Quatro Estações pode passar esse livro aqui. Mas é um livro muito bom, muito incrível. Inclusive foi um livro, né, que, digamos assim, o clichê da coisa, foi um livro que me deu uma lição de que é possível ler calhamaços de boaça. Porque depois desse livro aqui eu meio que perdi o medo de calhamaços, né? Embora eu, hipocritamente, nesse ano tenha lido livros muito mais curtos do que o normal, eu acho. Porque a maioria dos livros que eu li tem menos de 200 páginas. A maioria dos livros que eu li nesse ano teve menos de 200 páginas. E depois, e no caso eu falei que esse livro aqui fez eu perder medo de calhamaços, mas eu não li quase nenhum calhamaço esse ano. Eu espero que esse ano que vem aí eu melhore. Mas enfim, tá aqui. It a Coisa, um livro fenomenal. De bom, tá? Quem fala que esse livro aqui é ruim, está errado. E, e é favoritado, no caso. E por fim, temos aqui o livro do ano, que não é de nota 10 pelo final, mas é favoritado, é incrível, espetacular, que é aqui o Drácula do Bram Stoker. Que diferente de outro livro aqui, né? A minha mãe adora esse livro aqui. É o segundo livro favorito da vida dela, só atrás de Don Quixote, no caso. Aqui. Livro fantástico, muito bom. Essa edição aqui é maravilhosa, tradução muito boa. Eu estudei um pouco para escolher qual tradução eu escolheria. No caso, eu vi que a Dark Side tinha a tradução que mais me atraía, né? E eu gostei muito desse livro aqui. Eu li, inclusive, esse livro aqui seguido do Drácula. Do Drácula não, do It a Coisa. Eu li It a Coisa, depois eu li esse daqui. No início do ano. Logo, os dois maiores livros que eu li no ano todo foi só no início. Depois foi só um vídeo mais... livro mais curtinho. Foi assim também, ó. Que nem eu sou lenda. Bom, é um livro que acho que só peca mesmo no final, porque no final eu achei chata a exploração deles em busca do Drácula pra matar o Drácula. Eu vi uma crítica falando que esse livro aqui também o final é meio ruim porque o Drácula morre de jeito meio besta, assim, mas eu não achei não. Eu gostei do final do livro, mas não gostei muito da busca, da aventura deles, dos personagens em busca do Drácula para depois matar o Drácula. Não gostei, achei muito chato. E por isso o livro não é perfeito. Só por isso. Se cortasse algumas cenas ali, no final o livro ficaria 10. Mas é 4,5 não. É 9,5, vamos assim. E é favoritado e é muito sensacional esse livro aqui. Muito bom, clássico, todo mundo deveria ler. Tá? Principalmente quem gosta de horror e de aventura. Mais aventura do que de horror. Mas quem gosta de aventura deve ler esse livro aqui. Tal qual o It a Coisa e Siddhartha também. Muito bons. No caso, o pódio, digamos assim, foi aqui.
Agora aí. A Lombada não tem um nome do livro ainda, mas. Enfim. Aqui, os melhores livros do ano foram esses daqui. Dois gigantes e um curtinho. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Aqui. Drácula, It e Siddhartha.